Pode pedir para o banco que o Corinthians dá. Mas, de qualquer forma, o promotor público notou essa confusão de documentos, ausência de documentos, e também ouviu de pessoas do Corinthians sobre quem guarda o quê. E percebeu que, eventualmente, isso pode produzir problemas na investigação, documentos que sumam e tal. Então, está aqui o papelzinho que ele encaminhou ao juiz que cuida já da ação, que liberou a investigação, pedindo, se quer o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do seu promotor, infraassinado, que é o caso Cossarino, deferida a medida cautelar inominada para determinar afastamento temporário, enquanto perdurar a investigação de André Sanches e Duílio, do Conselho Deliberativo, do Conselho de Orientação e de qualquer outro conselho relacionado à entidade esportiva Corinthians, e Augusto Melo, caso esse, por remota hipótese, se encontre ainda em algum conselho ou de qualquer forma participe da vida política do clube. Por quê? O fato dele não ter cargo não significa que ele não participa da vida política, por conta das pessoas que estão lá. Então, eles querem o afastamento do Augusto Melo, inclusive do Clube Corinthians, para que não entrem na investigação. Os três são investigados por motivos diferentes, no caso do Andrés e do Duílio, pelos documentos já achados, e no caso do Augusto Melo, tem a ver com o gasto feito esse ano no cartão corporativo em nome de André Sanches, porém, curioso, porque como a gente trouxe aqui em primeira mão, esses gastos foram feitos em janeiro e fevereiro deste ano, num cartão corporativo emitido no nome do André Sanches, porém, durante a administração Augusto Melo, quando André Sanches era persona não grata, né? Não era figura. E esse cartão foi emitido na gestão Augusto Melo. Então, parece que também, nesse caso, há investigação de crime de falsidade ideológica por ter feito um cartão no nome de outra pessoa, Piper. Não, claro, porque, veja, tudo no Corinthians parece coisa do país do faz de contas, né? Porque como é que o Andrés, na oposição, ele vai ganhar um cartão corporativo da gestão que é adversária política dele? Alguém fala, puxa, Andrés, olha, sabe, em nome de uma pacificação do clube e tal, você é um cara bacana, uma liderança importante, então eu vou te dar um cartão corporativo. Aí o Andrés pega o cartão corporativo, vai lá e torra, gasta um monte de dinheiro. Óbvio que essa história ela não se sustenta. Tá, para mim, cada vez mais claro de que houve realmente crime de falsidade ideológica. Alguém emitiu um cartão em nome de uma outra pessoa que mal sabia que esse cartão existia e que ele supostamente, ou que o CPF dele estava por aí fazendo uma série de despesas na conta do Corinthians. Isso é uma coisa absurda. Agora, vê, nada do Corinthians parece que surpreende. Porque essa história do garoto Pedro, isso ou é uma obra-prima da malandragem, ou então do desleixo com que a governança do Corinthians era tratada. Porque, para quem não está, enfim, totalmente ao par da história, o Corinthians vendeu o garoto para o Zenit em 2023, mas ficou com 30%. Muito bem. Agora, o garoto foi negociado por 35 milhões de euros do Zenit para o Al-Ittihad, e quando a negociação aconteceu, alguém no Corinthians esfregou as mãos e falou, puxa vida, agora vamos entrar numa bolada aqui, né? Praticamente 10 milhões de euros, né? Puxa, que dinheiro, sabe, esse dinheiro inesperado, uma mega sena premiada que cai aqui no nosso colo para pelo menos livrar aí o passivo de curto prazo, transfer ban, essa coisa toda. Aí alguém chega lá e fala, nós não vamos ganhar nada, porque nós já recebemos o equivalente a esses 30%. Aí alguém vai lá, regala os olhos, mas como assim? Isso é desconhecido por parte do clube, né? Ninguém no clube sabe disso. Aí vai a gestão anterior e fala, não, recebemos. Agora, sabe, não tem departamento fiscal, não tem contabilidade, não tem jurídico, não tem balanço do clube. Como é que um patrimônio, um ativo do clube desse tamanho, e a gente está falando de uma fatia equivalente a 10 milhões de euros, passa sorrateiramente por todas as instâncias de controle que o clube tem e ninguém se dá conta disso? É tudo muito estranho. Quer dizer, tudo que o Corinthians faz ou fez nesse passado recente,
torcedor associado tem que desconfiar e muito. É verdade, Pipo. Essa coisa do Pedro ainda está sendo investigada, porque como foi feito, você mostrou a matéria aí sobre a limpa nos contratos da base, também está sendo feita, mas isso não de agora, e até antes do caso do Pedro, uma limpa nos contratos todos que não sumiram nos últimos tempos para entender o que estava acontecendo, e no meio de tudo isso aparece que o jogador havia sido vendido. E aí, nesse caso específico, além da não publicidade do fato, apesar do Augusto Melo ter usado a palavra que foi feito na surdina, entre aspas, ele usa na nota dele. Foi sim, porque ninguém ficou sabendo, e pior, os órgãos internos do Corinthians não receberam essa notícia oficialmente via comunicado, já foi procurado via CORE ou via Conselho Deliberativo uma informação da direção, presidência administrativa do clube, de que havia sido feito esse negócio, e quando da apresentação das contas que não foram aprovadas, a gente falou sobre isso hoje, a única coisa que aparece ali é que está zerada a conta com o Fernando Garcia, né? Porém, não está dizendo o que aconteceu. Existiu uma dívida de 10 milhões em 2023 e, teoricamente, nas contas de 2024, ela não existe mais. Então, como não existe mais? Por que não existe mais? É aí que agora aparece a resposta, que não houve um perdão corintiano a essa dívida. Houve uma antecipação ou uma prioridade a algum dos credores que o Corinthians tem, no caso dos empresários. Então, são muitas as questões, o Ministério Público continua trabalhando, ao mesmo tempo que, como eu já contei aqui, e vou atualizar, essa é uma semana em que os órgãos internos do Corinthians, os novos, né, a nova comissão de ética, o novo presidente agora eleito, a nova formação de diretoria, trabalha para antecipar passos, porque fica claro agora que em um mês, querendo, o Ministério Público pediu o afastamento de 3 pessoas para ver o que está acontecendo. Não é um julgamento prévio. Olha, tem problemas aqui, vocês saem, a gente investiga, qualquer coisa vocês voltam. Que era o que tinha que ter acontecido com o Augusto Melo no primeiro dia. Ou com todo mundo que tem questões em relação ao Corinthians. O Corinthians não é empresa de ninguém, não é? Não é uma SAF. Então, se tem alguém lá que é altruísta, quer ajudar o Corinthians, mas percebe que está atrapalhando, pega a sua mochilinha e espera resolver o problema. Afinal de contas, o Corinthians é mais importante do que tudo, segundo eles. Então, espero que colaborem mesmo com as investigações. O Ministério Público pede o afastamento deles também, porque vê a possibilidade de que as articulações políticas acabem ainda mais com provas que podem provar o uso indevido do cartão corporativo do Corinthians. Aí, Pipo, a nova comissão de ética começa, então, a distribuir os processos das pessoas envolvidas na tentativa de golpe do dia 31, para depois, como eu já contei aqui, abrir os processos sobre os cartões corporativos, paralelamente ao que faz o Ministério Público. Acho que eles aprenderam que uma coisa é o uso indevido do cartão administrativamente. Então, eu tenho um cartão corporativo para pagar a conta de viagem, eu vou lá e compro uma caneca para eu usar em casa. Esse é um uso indevido que o Corinthians pode punir administrativamente, independentemente da polícia e do Ministério Público descobrir que eu comprei uma caneca numa empresa minha mesmo, que aí é um crime financeiro. Então, são coisas muito diferentes que o Corinthians pode tocar a sua investigação. Uma coisa é o uso indevido. Outra coisa é esse uso indevido ter, ainda assim, desdobramentos de crimes financeiros, lavagem de dinheiro, ou o que quer, apropriação indébita, o que quer que seja. Então, o Corinthians não pode investigar isso. O Corinthians pode investigar se alguém usou o cartão onde não deveria ter usado e não ressarciu o Corinthians disso. Isso já é o suficiente para que haja punições administrativas. Ao mesmo tempo, Pipo, que já caminha as negociações e as conversas sobre a mudança do estatuto. Tá todo mundo, já falei assim, já entenderam que eles não querem perder poder, Pipo. Mas se não perder um anelzinho, vai perder a mão. Então, antes também que a revolução apareça de uma forma mais contundente, e a gente está falando sobre o dia 28 de outubro, quando será apresentado ao público em geral o plano dos investidores que querem comprar parte do departamento financeiro, do departamento de futebol, o Corinthians se move e ouve as propostas para saber o que vai fazer. Então, os poderes constituídos do Corinthians estão ouvindo. Então, a gente vai trazer novidades aqui no Débito do Dia na próxima segunda-feira, já adianto, vocês
Já coloca o relógio aí, já marca aí que a gente tem uma entrevista muito importante no próximo dia 8 de setembro. Até preciso avisar o Piperno, porque eu acabei de receber um WhatsApp aqui. Aí, Pipo, além disso tudo, o Corinthians fica nessa semana de data FIFA à espera do jogo contra o Atlético Paranaense, sem quase ninguém, hein, Pipo? Levaram todos os nossos jogadores, Piperno. Então, mas aí que é o negócio. Ai, não dá, hein? Isso, né? Mas esse é um fenômeno que vai ser cada vez mais frequente em todos os grandes clubes do futebol brasileiro, porque todo mundo se reforça com o jogador aqui do entorno. Ontem mesmo o Cruzeiro anunciou o Arroio, um menino equatoriano que estava lá na Turquia, tem 19 anos, mas também já é jogador de seleção equatoriana. O Messi, ele vai em busca de mais uma marca que ele ainda não tem. O Messi vai tentar se tornar, pela primeira vez na carreira dele, o artilheiro das eliminatórias aqui da América do Sul. Tá? Um gol atrás do colombiano Luiz Dias. Mas ao lado do Messi, nessa tábua de artilheiros, está o garoto Miguelito, boliviano, jogador do Santos, está lá emprestado ao América Mineiro. Quer dizer, o Miguelito é um jogador, enfim, nível time ruim de Série B do futebol brasileiro, tal, mas é importante para a seleção boliviana. O que eu quero dizer com isso? Que há jogadores de... E deixou de dever para o Fernando Garcia em agosto do ano passado. Trata-se de um balanço não aprovado esse ano. As contas do Corinthians do ano passado não foram aprovadas pelos próprios conselheiros. E o pior de tudo isso, Piperno, é a nota oficial, né, do presidente empichado Augusto Melo, dizendo que teve que fazer isso porque sim. Porque sim. E é curioso que o Fernando Garcia é da base de apoio dele. Depois deixou de ser esse ano, mas no ano passado era. Ô, Marília, essa transação envolvendo esse menino, Pedro, ela é muito engraçada, é meio tragicômica, né? Porque num primeiro momento, opa, o Corinthians vai receber uma bolada porque o Corinthians é dono de 30% aí do jogador que foi negociado com o clube saudita e tal, e só faltaram estourar fogos. Algumas horas depois, vem a segunda versão. Bom, não é bem assim, o Corinthians não vai ganhar mais nada. E ficou aquela coisa, né? Mas como assim e tal? E aí vem isso que você acabou de revelar, né? Quer dizer, o Corinthians, na surdina, pegou então a parte dele e encaminhou para o empresário Fernando Garcia. Ok, enfim, o Corinthians tinha uma dívida com o Fernando Garcia, tem que pagar, né? Quanto a isso, não se contesta. Mas a questão é qual é o modus operandi e a questão da publicidade do fato, porque isso deveria ter sido informado, aprovado, até porque a gente está falando de uma transação e de um valor expressivo. A do Robert Renan, então, lá para o Zenit, né, naquele bolo que envolveu a transferência do Yuri Alberto, o Corinthians comprou metade do Yuri Alberto e deu fatias aí de vários jogadores jovens, o Mantuan, inclusive. Isso é uma coisa que eu não consegui entender até hoje, né? Quais foram os meandros desse negócio, porque foi tanta coisa tantas transações que se cruzavam, é um pedaço daqui, uma fatia dali e tal, e esse negócio não ficou claro para rigorosamente ninguém naquele momento. O fato é que o Corinthians trouxe o Yuri Alberto, contratou o jogador, mas pagou metade e deixou fatias de jogadores promissores lá, e inclusive do Robert Renan. Lembrando que, naquele momento, o Corinthians cedeu fatias do Robert Renan, do Mantuan e do goleiro Ivan. Bom, então vamos lá. É bom lembrar que a primeira negociação que você está falando é feita pela gestão do Duílio Monteiro Alves. Isso. E eu vou ler aqui a nota oficial dada pelo Duílio sobre essa gestão. Então, olha. Recebi com enorme surpresa a notícia da venda dos 30% dos direitos econômicos do Pedro ao Zenit por parte da gestão Augusto Melo. É simplesmente absurdo que uma negociação dessas tenha ocorrido sem qualquer anúncio da parte do clube. Tudo isso demonstra o quão urgente era o impeachment desse cidadão. Informa ainda que é mentira o que relata o GE.com, está em aspas aqui, em matéria. O Corinthians não tinha qualquer pendência com o Zenit. É uma informação que foi retificada mesmo. A respeito dos direitos econômicos. Algo que eu teria explicado caso o repórter tivesse me procurado.
Como isso é verificável pelo contrato de aquisição do jogador, farei um requerimento ao Conselho Deliberativo a fim que essa informação seja esclarecida e não se usem desculpas esfarrapadas para encobrir e justificar decisões totalmente lesivas ao clube. Por quê? O Augusto Melo, em nota oficial, também vou ler aqui, antes da nota oficial do Duílio, fez o seguinte: como sempre foi de conhecimento público, as dívidas do Corinthians tinham, entre as dívidas, está escrito errado, né? Entre as dívidas do Corinthians, tinha empresários de jogadores de futebol e elas eram astronômicas. A gestão do presidente 7 empresários. A gestão do presidente Augusto Melo fez o possível e o impossível, para que se pudesse arcar com esses valores deixados por gestões anteriores. O valor da porcentagem do atleta Pedro foi negociado com o empresário Fernando Garcia e o clube em que o atleta atuava. Valores estes que foram abatidos da enorme dívida do Corinthians com o elenco esportes. Todos os valores foram negociados com o departamento financeiro da época e também com o aval do departamento jurídico. Ele faz isso porque tem pessoas desse departamento que estão hoje na gestão dos mais estáveis. Como todas as negociações feitas por Augusto Melo, seus departamentos eram unificados e nenhuma decisão passava sem anuência de qualquer um que estivesse ali. Diferentemente do que foi dito, nada foi escondido ou feito na surdina. Ah, foi sim! Foi sim? Né? Muita coisa, né? É bastante coisa. Bastante coisa. Ó, eu vou colocar aqui como apareceu no relatório que o Corinthians, então, tentou, o Augusto Melo tentou fazer aprovar as contas de 2024 e não aprovaram. Então, ali, ó. Consta que em 31 de dezembro de 2023, o Corinthians devia 10.935.000 reais ao Luiz Fernando Menezes Garcia, que é o Fernando Garcia da Elenco Esportes. Aí, segundo o próprio relatório financeiro, isso é uma reprodução, no final de dezembro ele não devia mais nada, Pipo. Bom, ou houve um passe de mágica, ou então o Corinthians pagou. O Corinthians repassou alguma coisa para ele. Agora, uma explicação que tem que ser dada é pelo próprio Fernando Garcia. A empresa é do filho, não é só dele, tem mais gente envolvida. Ok. Um conselheiro do Corinthians que faz negócios com o Corinthians realmente precisa ser mais honesto que, né, igual a mulher de César. Então, faz-se muito necessário que hoje se explique essa negociação sem que os outros conselheiros tivessem sabido, sem que a torcida tivesse sido comunicada. O Corinthians precisa pagar suas dívidas, como você disse. Dívidas essas que não foram feitas, como a gente acabou de dizer, nessa gestão Augusto Melo. Porém, isso, ele herdou, Melo... assim, para ser justo com ele, o Augusto Melo herdou dívidas com 7 empresários. Isso, Carlos Leite, o empresário do Pedrinho, tinha um monte lá na frente. A única coisa é assim, porque que essa dívida foi colocada na frente das outras. Isso. E pagou esse dívida... e não pagou os outros 6. E por que essa dívida não entrou no regime de recuperação que todos os outros credores do Corinthians tiveram que entrar? Essa é uma explicação ética que é necessária ser feita, lembrando que o Fernando Garcia apoiou a eleição de Augusto Melo. É necessário explicar, porque nesse caso as coisas se misturam, a política e a economia. E por que paga uma dívida e não paga outra? Se você estivesse falando de pessoas, todas elas fora do Corinthians, você podia até falar, vou pagar esse, não vou pagar, vou escolher o boleto, quem ele falava, vou escolher a conta que eu vou pagar. Mas só que não é bem assim, né, Pipo? Não, claro que eventualmente o empresário pode ter chegado e falar, tá bom, você me deve 10, eu aceito 2. O Corinthians achou vantajoso, passou na volta. Ok, mas então explica. Houve um abatimento lá de sei lá quanto, então, em função dessa condição vantajosa, nós optamos por quitar. Agora, eu não sei se houve isso. Né? Eu não sei como é que isso foi resolvido entre o Corinthians e o empresário Fernando Garcia. Se foi uma dívida, se o Corinthians pagou uma dívida cheia para o Fernando Garcia e não pagou para os demais... Está escrito lá, que agora deve 0, Pipo. Então, assim, se o Corinthians devia 10 e pagou 10, opa, tá estranho porque... E os outros 6 empresários? Se o Corinthians devia 10 e o empresário resolveu, enfim, receber 2 e encerrar a história, ok, você teve lá uma negociação vantajosa para o clube. Mas ninguém sabe quais foram essas condições e o porquê ele ganhou essa preferência. Exatamente. Então, acho que falta... A nota do Augusto Melo ela é vazia, ela serve... Ela é, de novo, uma nota
eleitoreira política, dizendo que, porque todo mundo sabe que o Corinthians tinha dívida. Sim, todo mundo sabe, a gente quer entender porque essa dívida foi paga e outras não, qual foi a ordem estabelecida e porque isso foi feito, sim, na surdina, inclusive em relação aos órgãos do clube. O que está sendo feito agora, que é um raio-x de muitos contratos ali no Corinthians, inclui contratos que não foram roubados ali na tentativa de golpe no dia 31 de maio. A questão é entender por que isso foi pago e também ele atira contra a gente que ficou lá, né? Magoado que está com isolamento político dentro do Corinthians, no departamento jurídico e financeiro da época, a gente que está lá de novo. Então, essas pessoas que estão lá de novo, elas precisam explicar por que eles fizeram isso ano passado e por que eles estão lá ainda fazendo isso. Estão fazendo isso ainda? Não estão fazendo mais? Salve, torcedor corintiano, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians. Corinthians aí que deve renovar o contrato do Angileri, jogador que tem contrato até o final do ano. O Corinthians deve procurar o jogador e o Dorival Júnior também aprova aí essa renovação de contrato, um jogador que pode ajudar muito o Corinthians aí nos próximos anos, né? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!